Boa noite. Já tem alguém aí? Acho que ainda não. Mas vamos ver se o povo vai entrando. Boa noite para quem for chegando. Já estou convidando gente aqui, tá? E se você já está aqui online com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a fazer exatamente o que eu estou fazendo, ou seja, clicar no aviãozinho aqui que tem do lado inferior direito e começar a convidar pessoas para se juntar a nós aqui nesse bate-papo que vai ser incrível. Hoje com o grande Lawrence. O primeiro desafio vai ser você falar o nome dele. Lawrence Hanel, que é auditor e que também tem nos acompanhado lá no perfil e que se tornou um amigo e que a gente bateu um papo e encontramos aqui um assunto muito legal que eu acho que vai interessar muita gente, que é auditoria. Vamos conversar um pouquinho sobre auditoria, como é que isso pode te ajudar como síndico, como síndica. Sejam todos muito bem-vindos. Fabiano, Thiago, Hernani, grande Hernani chegando aí, ó. Valeu, pessoal. Maravilha. Pessoal, olha, no canto inferior direito tem uma setinha, um aviãozinho. Clica nela, chama todo mundo que você puder, porque esse papo hoje vai valer como uma consultoria, viu? Vou explicar para você o que é auditoria, como é que ela funciona, falar um pouco de custos também. Ó, nosso convidado já está na sala aí também. Já chegou aí o grande Lawrence. E aí você obviamente vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Já eu vou chamar o Lawrence para entrar aqui, ele vai se apresentar, mas basicamente é alguém que já está trabalhando na área há muito tempo, tem muita experiência, muito conhecimento. Boa noite, Sâmia! Seja bem-vinda, minha querida. Grande Eduardo. Ô, meu povo, que bom ver vocês aqui. É isso aí. Bom, eu já vou chamar o Lawrence aqui, para a gente já começar a dar o pontapé inicial. Enquanto ele vai se conectando aqui, aí eu peço a você que continue chamando gente, que hoje realmente o papo vai ser muito, muito bom. Então vamos lá. Cadê? Cadê, Dr. Lawrence? Convidar. Não pode participar? Não pode. É o que o sistema está dizendo aqui. Mas não pode. Lawrence, me chama você então. Pede para participar. Que alguma coisa está dando aqui que você não pode, não faz sentido. Olha aí, o Fale com o Síndico, grande brother. Está sempre aqui com a gente. Grande aquisição para essa live aqui, viu? Pronto, chamei. Veja aí se você recebeu o convite. E vamos começar. Olha ele aí. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Quando a gente estava conversando, antes da gente começar essa live aqui, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente como é que as pessoas costumam dizer o seu nome, já que seu nome é em inglês, Lawrence Hanel. Né? Como é que as pessoas costumam dizer seu nome? Conta essa história aí que é super engraçada. Cara, já escutei N variações do meu nome. O mais engraçado é que uma vez estava num laboratório com 10 anos, a pessoa estava chamando Lavrense. Lavrense para lá. Até que só ficou eu na recepção. Eu acho que é o senhor. Lavrense é demais. Gente, o Lawrence, a gente se conheceu através lá do meu perfil, a gente está sempre interagindo lá com as postagens, ele traz contribuições muito bacanas e me chamou a atenção justamente a seriedade, a profundidade do conteúdo que ele estava agregando, eu agradeço aí publicamente por isso. Obrigado. E a gente começou a conversar, eu acho que a gente pode trazer aqui um bate-papo legal que vai ajudar o pessoal que segue o canal. E aí ele se apresentou, disse, olha, eu sou contador, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou um bocado de coisa. Então eu já dei a deixa, vou pedir que você se apresente aí, fale um pouco aí da sua experiência, o que você já fez profissionalmente nessa área, fique à vontade. Então vamos lá. Primeiramente meu nome é Lawrence Hanel. Sou graduado em Ciências Contábeis e também Ciências Jurídicas, mais conhecido como advogado. Tenho especialização em Direito Trabalhista e Direito Tributário.
experiência de 25 anos no no segmento contábil. E 10 anos dentro de condomínio. Dos quais 7 anos como conselheiro, presidente do conselho e, por fim, nos últimos 3 anos, atuando como subsíndico no condomínio que eu residia. A questão de eu me envolver com auditorias de balancete de condomínio decorreu de uma necessidade minha particular. Ou seja, eu ia para uma prestação de contas de um condomínio que estava horrorizado como que era feito na época. Aquele monte de pasta, o síndico falava que estava tudo certo, o administrador está tudo certo, e os condôminos aprovam ou não aprovam? Agora fica aquela questão, como é que eu vou aprovar um período de um ano sem ter uma análise mais detalhada do que foi feito? Porque você recebeu o boleto de cobrança, o resumo do balancete, não quer dizer muita coisa. O que a gente costuma brincar na auditoria. As não conformidades, elas revelam bastante informações, dentre as quais os senhores já estão acostumados com elaboração de planilha de orçamento. Aí tem uma rúbrica lá que não é costumeira. Pagamento de juros, ou seja, paguei um boleto atrasado. Aí, se você olhar para a planilha orçamentária, você vai ver que não tem contemplada aquela verba ali, pagamento de juros. Opa, o que aconteceu? De quem foi a responsabilidade pelo pagamento em atraso? Foi da administradora? Foi do síndico? E é um dinheiro que saiu do caixa do condomínio que não estava previsto no orçamento. Isso eu caracterizo como uma não conformidade. E é aí que entra o papel do auditor. Além, é claro, tem outras não conformidades. Um exemplo aqui que nosso bate-papo com o Sérgio, acabei lembrando e vou trazer aqui para vocês, foi o recebimento de receitas de condomínio. O que eu detectei num certo condomínio? Havia um número de unidades... Lawrence, me permita lhe interromper um segundinho. Sim. O pessoal está se queixando aqui do som duplicado. Depois que eu vi essa queixa, eu fechei o meu microfone e parece que deu uma melhorada. Pessoal, por gentileza, confirma aí se melhorou ou não quando eu fechei o meu microfone, tá? Porque aí essa vai ser a deixa. E aí a gente vai ficar fazendo esse bate-bola, ou seja, eu vou fazer uma pergunta, alguma interação aqui e vou fechar o meu microfone. E vou ficar abrindo e fechando para o som ficar legal. Então, pessoal, dê alguma manifestação aí. O som tá ok? Tá chegando bem? Melhorou sim. Então pronto, esse é o caminho. Lawrence, você já está entrando aí no assunto, ótimo. Eu queria que você definisse de uma forma simplista o que é uma auditoria, né? Porque tem gente que... outro dia eu vi gente confundindo auditoria com consultoria. A explicação, o que é uma auditoria? Então, vamos lá. A auditoria, ela basicamente é um exame das informações que constam no balancete, além, é claro, de um exame de toda a documentação que compõe um condomínio, desde a leitura da convenção condominial, passando pelo regimento interno. Então, é feita uma análise prévia do que é o condomínio, do que são as suas normas, para aí sim entrar o auditor em campo. Aí ele vai pegar o balancete e vai verificar, primeiro, as receitas do condomínio que são cobradas dos condôminos. Está de acordo com a convenção condominial? O rateio é feito por fração ideal ou não? Esse é o primeiro ponto que um auditor levanta dentro de um serviço de auditoria. A consultoria, ela é apenas para tirar dúvidas, ou seja, atua como um conselho, consultoria, conselho. Eu vou pagar um profissional para me dar as consultas referentes às dúvidas que eu tenho. Já a auditoria, ele vai esmiuçar o balancete junto com a documentação que deu origem àquele condomínio. A convenção condominial e o regimento interno. Ou seja, talvez a gente possa colocar da seguinte forma. A consultoria, ela vai olhar daqui para frente e te orientar sobre o que você pode fazer. E a auditoria, ela vai olhar de hoje para trás e dizer, bem, deveria ter sido feito dessa forma, vamos ver se foi feito assim mesmo, e se não foi, e vai apontar os desvios. Seria isso? Correto. Exatamente isso. Nada como professor, né?
Mania de professor. Eu queria saber o seguinte, você já falou da dimensão financeira, né? Analisar o balancete e tudo mais. Existem outras dimensões dessa análise da auditoria? Sim, ela pode ser documental, ou seja, eu vou olhar todos os documentos de um condomínio e além, é claro, da parte financeira, o que entrou de receita, o que saiu de despesa, se foi feita as transferências para o fundo de reserva, se foi feita transferência para a taxa extra, se houver, e olhar se o condomínio não está tendo desvios de conduta em relação às normas que têm que serem seguidas. Para espanto de muitos síndicos, um condomínio, embora não seja uma empresa propriamente dita, mas ele segue algumas questões. Obrigações acessórias no que tange a parte de pessoal, obrigações acessórias no que tange a parte tributária, tanto federal quanto municipal. O auditor tem que ter a capacidade de olhar isso. A administradora, por sua vez, ela executa o serviço. Mas e quando ela erra? De quem é a responsabilidade? Aí vira aquele ping-pong. Aí o trabalho do auditor é o quê? É dirimir as dúvidas e informar, olha, os procedimentos foram esses aqui. O que causou? Olha, o síndico justificou por esse motivo. A administradora justificou por aquele motivo. Aí você faz uma ponderação entre os argumentos e cria um mecanismo para poder evitar que aquela situação se repita no futuro. Perfeito. A partir da contratação, digamos que a gente contratou você aqui hoje. Certo. Quais seriam assim, os passos? O que ia acontecer primeiro e depois, até a entrega do relatório, que seria o momento final, né? O primeiro passo, pelo menos a minha conduta e a minha postura é a seguinte, é fazer uma reunião com o síndico e com o conselho, delimitar o escopo do trabalho, o que vai ser executado, solicitar que o síndico, o conselho, disponibilize, pelo menos, para início de trabalho, a convenção condominial, para fazer uma leitura do que diz aquela convenção para aquele condomínio, o regimento interno, solicitar o balancete do período acordado a ser auditado. Normalmente, via de regra, você faz 1 ano. O síndico que está assumindo agora, ele quer saber o que foi feito até a data que ele assumiu, para dali para frente ele ter um marco de direção do que ele tem que fazer para não errar o que foi detectado no passado. A auditoria ela tem 2 propósitos. Ela pode ser a investigativa, que é aquela que quando um condomínio já sabe que tem problemas de desvios de numerário, problemas de má gestão, o síndico, o conselho ou a própria administradora colocou em risco aquele condomínio, até para se calçar com provas contra possíveis ações, quer queira na área civil ou criminal. E tem a auditoria preventiva. É aquela que você faz mês a mês do ano corrente e informando para o síndico, olha, foi detectado esse problema aqui. A sua postura para corrigir, para que não se repita no balancete seguinte, é essa postura, é essa conduta. Essa é a mais ideal para o condomínio. Até porque, quando chegar na época da prestação de contas, o síndico vai chegar munido na Assembleia com um parecer feito por um auditor independente, ou seja, ele não tem ligação com o condomínio, não tem ligação com a administradora. É uma pessoa independente, ele vai ler o parecer, aí fica mais fácil, inclusive, para os condôminos até opinarem se vão votar a favor ou impugnar as contas ali constantes. Perfeito. Então, quem está vendo aí, gente, é o seguinte, imagina aquele conflito que há entre o síndico e o conselho. Então, tem 2 opiniões que estão já radicalizadas, estão extremadas, um aceita a visão do outro. Quando entra um técnico, uma pessoa altamente preparada, que é totalmente isenta, não tem nada a ver nem com um lado nem com o outro, é o que desempata esse jogo de uma forma técnica, bem embasada, e que vai entregar subsídios para as pessoas entenderem efetivamente o que está acontecendo ali, né? Então isso ajuda muito o condomínio, a gestão do condomínio, a assembleia se posicionar se houver essa polarização também, para saber exatamente qual é a posição financeira. Existem também auditorias de processos e tudo mais. O Lawrence estava falando isso aí de compliance, né? E eu não sei se ficou claro para todos, mas compliance é basicamente a aderência a algum processo, alguma conduta. E quais são as condutas? É o que está lá na convenção, é o que está no regimento interno, que está no Código Civil, ou seja, tem que andar em cima daquele caminho. Compliance é justamente
justamente a aderência a esse caminho. E muitas vezes, infelizmente, nem o síndico sabe direito que caminho é esse. Quando chega a auditoria, diz, você devia estar fazendo desse jeito, e cai como uma bomba, ele não fazia a menor ideia disso. Né? Muito bem. Ah, eu imagino que as pessoas já estão imaginando aqui que, assim, você explicou o processo, como é que faz, a gente está falando aqui das vantagens e tudo mais, elas já estão imaginando, às vezes isso deve custar uma fortuna. Isso deve custar uma fortuna, isso é só para condomínio grande, isso é só se detectar um problema. Fala um pouco aí para a gente sobre custos, sobre quando a auditoria deveria ser acionada e por quê, e de que forma ela protege aí a gestão do síndico. Então, vamos lá. Com relação a custos, hoje o valor que eu cobro, e é um valor razoável, não é nada exorbitante, é R$ 15 por unidade privativa do condomínio por mês. Vamos dar aqui um exemplo. Um condomínio com 100 apartamentos. Isso vai girar em torno de R$ 1.500 por mês. Não é um investimento muito alto, é basicamente quase o mesmo valor que uma administradora cobra base de um condomínio nesse porte. E a garantia do trabalho executado na auditoria é levar a informação com precisão para a Assembleia, até porque poucos condôminos têm o costume de olhar o balancete. Dificilmente ele vai procurar o síndico, eu queria olhar o balancete do mês X. Não, ele não vai fazer isso. O máximo que ele vai fazer, eu acho que o síndico gastou demais nisso aqui, vai chegar no corredor, vai ficar mastigando um monte de informação, que daqui a pouco vira uma bola de neve, aí o síndico tem que chegar lá na Assembleia e gastar uma boa parte do tempo para desmistificar aquele fantasma que foi criado. Por quê? Um condômino não observou atentamente o balancete, não pediu para olhar, para tirar sua dúvida. Até porque, isso eu vou colocar aqui exemplos meus. Eu fui membro de conselho, presidente de conselho, depois eu virei subsíndico. Toda vez que alguém tinha alguma dificuldade, eu sempre me coloquei à disposição. Olha, o balancete está aqui. Quiser sentar junto comigo na administração, eu vou te explicar exatamente. Igual semana passada, eu cheguei no condomínio para fazer um serviço, aí uma membro do conselho, olá, se perguntar, é normal eu pagar 2 notas para um fornecedor? Eu falei, depende. Primeiro, eu tenho que estar com o balancete anterior em mãos, para ver se foi feito o pagamento dele. Se foi feito, óbvio que o balancete seguinte está com erro. Foi pagamento de duplicidade, vai apontar no relatório que tem um pagamento duplo e que vai ser solicitado o reembolso ou o estorno. Ou então, o balancete anterior não trouxe a informação do pagamento. É muito comum no final do mês não chegar em tempo hábil na mão administradora e ela fazer o lançamento no mês seguinte. Então, às vezes o conselho que tem que fiscalizar, ele não se atenta a esses detalhes. Aí chega lá nas costas do síndico, você pagou 2 notas, não devia. Mas aí, você olhou o balancete anterior? Olhei, mas eu não lembro. Aí é o primeiro problema que nós temos. Você tinha que ter olhado. Já com a auditoria em campo, ele vai fundamentar no relatório que no mês X não houve o pagamento para aquele fornecedor e que no mês Y houve 2 pagamentos, sendo um referente à competência anterior. Isso ocorre com frequência, né? Basicamente porque qualquer pessoa lê um balancete, mas não é qualquer um que entende. Exatamente. Ler é passar o olho, extrair dali informações, né, de você emitir um parecer, efetivamente compreender o que está escrito ali, é para pouca gente. Inclusive, recentemente eu lancei uma aula sobre isso, para explicar às pessoas como é que você interpreta aquilo ali. Né? E isso é muito importante, porque afinal de contas nós estamos falando do seu dinheiro também. Olha, então com a pergunta aqui da Patrícia, que é a seguinte: uma vez que a empresa de auditoria precisa ser imparcial, a indicação precisa vir dos moradores em assembleia? Não, não precisa. A empresa imparcial, qualquer um pode pedir uma auditoria. Pode ser via administradora, pode ser via síndico ou pode ser via morador. A questão do morador tem que levar em assembleia, olha, nós aqui queremos que seja feita a contratação. Aí a primeira pergunta que vai surgir, da onde sairá o dinheiro? Vai vir do fundo de reserva, porque não foi contemplado essa rúbrica na planilha orçamentária, as receitas ordinárias, para poder fazer a quitação dos honorários. Ou então, a Assembleia
estipula. Não, vai sair da conta ordinária. E já para o ano seguinte, você faz uma previsão orçamentária contemplando lá na rúbrica de administração ou despesa administrativa a contratação do serviço de auditoria. Ô, Lawrence, você diria que as pessoas, assim, os condôminos, de uma forma geral, existe um certo receio, e provavelmente um receio derivado de desconhecimento ou medo de auditoria? Você já enfrentou assim resistência de assim uma parte do condomínio queria, mas a gestão não queria, ou o oposto? Já teve conflitos como esse? Conta pra gente aí. Já tive conflitos, isso é muito corriqueiro. Quando eu sou indicado para um condomínio, a primeira coisa que o síndico faz, para que você veio aqui? Você vai jogar contra mim? Eu falei, não, eu não vou. Eu vou levantar as não conformidades e vou apontar as soluções. O auditor não é aquele bicho-papão, não é aquele carrasco que vai chegar na Assembleia, vai falar, o síndico cometeu esse deslize, o síndico cometeu essa falha, o administrador é assim. Não. Vou relatar. Houve não conformidades e as soluções para elas é o seguinte, adotar uma nova metodologia, adotar uma planilha de controle, reforçar os controles existentes, checar as informações, fazer ofícios. É muito comum no transporte de documentos entre administradora e condomínio um extravio. Sumiu um malote com os documentos. De quem é a responsabilidade? Quem fez o transporte. Beleza. Mas se você faz um ofício nominando tudo que foi ali mandado para a administradora, ou vice-versa, da administradora para o condomínio, fica mais fácil de você apurar o que sumiu, o que está faltando e quem foi que deu aquela causa. Isso eu já sugeri em vários condomínios, entendeu? Lawrence, eu queria saber o seguinte. Com certeza absoluta, com o seu tempo de estrada, a experiência que você tem, você já detectou muito desvio, muita fraude, muito roubo, muita coisa suja, com certeza. Certo. E, obviamente, que isso precisou ser exposto via relatório, e esse relatório provavelmente foi exposto também em assembleia. Como é que é isso? Quando você tem um caso escabroso, assim, escandaloso, aquela coisa, sabe, o batom na cueca, e tem a assembleia, você foi convidado para apresentar o relatório da auditoria. E a pessoa que era responsável por aquela sujeirada que você detectou, ela está ali. E aí? Então, vamos lá. Janeiro de 2019. Eu ainda não tinha montado a minha empresa, mas já estava fazendo laboratório de testes com ela. Fomos dar a situação econômico-financeira do condomínio para o início da gestão ao qual eu fui eleito subsíndico. O síndico, do meu lado, parceirão também, como é que a gente vai fazer isso para a Assembleia? Eu falei, tem que falar a verdade. Assumimos o condomínio com R$7.000 em caixa, 3 de despesa ordinária e 4 de fundo de reserva. Aí a Assembleia faz aquele burburinho. Meu Deus, o que aconteceu? Olha, a responsabilidade aqui é dos senhores. Mas você fazia parte do conselho. Eu fiz parte do conselho no começo da instalação do prédio. Fiquei afastado por um tempo, depois eu voltei. Mas, analisando as planilhas orçamentárias anteriores, eu detectei o seguinte, não foi contemplado a inadimplência. Então, ficou muito fácil o síndico transferir dinheiro do fundo de reserva para despesa ordinária e ir pagando. Só que no artigo 28 da Convenção de Condomínio, aonde eu residia, dizia o seguinte, parágrafo único, deverá ser instituído um regulamento para disciplinar o uso do fundo de reserva. O prédio foi entregue em 2011. Até 2019 não tinha esse regramento. Então, falar que o síndico agiu ao arrepio da convenção? Não. Era facultado para ele, não tinha regulamento. A falha do síndico, nunca ter convocado uma assembleia para tal. Tanto que no mês de julho daquele ano, eu apresentei a nova planilha orçamentária, que deu um salto de 30%. Aí o pessoal queria minha cabeça. Aí eu expliquei, olha, se vocês não aprovarem a planilha com a rúbrica da inadimplência,
o problema vai persistir. E, em conjunto, nós também aproveitamos e redigimos o regramento para o uso do fundo de reserva, aonde ficou estipulado da seguinte forma: até um salário mínimo, o síndico pode usar espontaneamente o fundo de reserva. De um salário mínimo e 1 centavo até 3 salários mínimos, ele precisa do aval do conselho. Sem o aval do conselho, ele não pode fazer. Acima de 3 salários mínimos e 1 centavo, somente com convocação de AGE para este fim. Isso foi um escopo embrionário da minha empresa, a Omnicálculos. Foi diante de uma situação que eu detectei, foi, poxa, eu vou explorar esse mercado, vou lançar esse serviço. Perfeito. Nós temos a participação aqui do grande Maurício. Boa noite, Maurício. Que bom revê-lo aqui. Ele comenta aqui: auditoria, a verdade transparente assusta por ser sempre uma afronta às gestões anteriores, lamentavelmente. Eu não diria que sempre, né? Mas é bem comum, infelizmente, né? E isso, Maurício e Lawrence, esse é um dos motivos pelos quais eu me lancei nesse projeto, né, do De Repente Síndico, que eu acho que quem me segue aqui já sabe que eu busco focar, direcionar o meu discurso para os síndicos moradores, as pessoas que, teoricamente, não têm a obrigação de chegar na tarefa de ser síndico com um preparo. Muitas vezes elas caem de paraquedas, é tipo assim, todo mundo sai correndo, só sobra ela, e ela não tem o preparo, não tem como fazer. Né? Muitas vezes ela faz o melhor que pode, mas sem a devida capacitação, acaba sim metendo os pés pelas mãos. Então eu busco justamente ajudar essas pessoas nesse sentido, e eu tenho certeza que o Lawrence tem encontrado ao longo da carreira dele muitos nós cegos aí, e alguns deles foram de má fé e outros foram por pura como é que se diz? Despreparo mesmo. Qual seria essa medida, Lawrence, se é que você tem isso mais ou menos? Quanto do que você detecta que tem de não conformidade é despreparo e quanto disso você atribui à má fé? Vamos lá. A atribuição da má fé, ela é muito sensível, até porque no parecer da auditoria, se você não souber dosar o que você vai escrever, você pode responder criminalmente, até por crime de calúnia, imputar um falso crime à administração anterior. Segundo passo, é detectadas as não conformidades e é levantada as possíveis causas após as suas checagens. Muitas das vezes, o síndico ele não tem o preparo profissional de um profissional da área contábil, da área de recursos humanos, da área de administração e da área do direito. Então, vamos lá. Eu não diria que seria uma afronta, mas sim uma correção de problemas passados para que eles evitem ocorrer no futuro. Até porque o condomínio ele é constituído de um pedacinho de nós. O condomínio não pertence ao síndico, não pertence ao conselho e muito menos à administradora. Ele pertence quem? Exclusivamente aos condôminos. Então, você, condômino, faz parte do jogo. Se você detecta alguma coisa que não está normal, é o seu papel, o seu dever comunicar a administração do condomínio que está ocorrendo. Condomínios bem estruturados, eles têm um canal de comunicação com um e-mail de ouvidoria. Você não precisa se identificar. Você só fala, olha, foi detectado um problema assim com o fornecedor e há indícios. Cabe ao síndico receber esse e-mail e fazer a análise. O síndico ficou omisso. Beleza. Contrata-se um auditor para verificar. Um exemplo bem fácil de assimilar. Os click guides de um condomínio. Ele tem um prazo de validade de 5 anos. No condomínio que eu presto serviço, foi comprado um lote que já havia 2 anos de fabricação. Ou seja, o tempo útil já tinha caído para 3. Quando foram pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros, foi detectado. Aí o síndico falou, mas eu troquei, não tem 5 anos. Aí foi apontado no relatório. Realmente, de fato, você fez a troca, só que no período já tinham sido consumidos 2 anos. Ficaram 3. Aí, porque eu consegui um preço diferenciado. Ele mesmo assumiu que ele comprou esse lote, porque tinha um preço diferenciado. Mas olha o tamanho do problema. Colocar em risco um condomínio inteiro para economizar
alguns reais, achando que estava fazendo um grande negócio. Ele tinha conhecimento de norma técnica do Corpo de Bombeiros? Não, não tinha. Eu tenho esse conhecimento? Sim. Por quê? Na minha vida profissional, eu era encarregado de fazer registros paralegais, aqueles que são complementares às atividades legais de uma empresa. E uma delas era aprovar projetos no Corpo de Bombeiros e cumprir todas as exigências legais para a emissão do LCB. Isso foi detectado e foi posto no relatório. Aí o antigo síndico acusou o síndico atual de estar se prevalecendo da situação. Quase que isso foi parar nas barras da justiça. Mas aí a gente consegue conversar, explicar, botar panos quentes, trazer a informação mais clara. Porque fica um bate-boca entre duas pessoas que não têm um conhecimento técnico e o auditor entra ali como um juiz. Olha, não, a regra do jogo é essa. Tinha que ser feito? Tinha. Foi feito, mas não foi feito dentro da conformidade. Barateou-se a compra do equipamento, mas não se observou o prazo legal. Olha, nós temos a participação aqui do DD Síndico e eu acho que você acabou de encontrar um cliente. E como fazemos uma auditoria se não tem prestação de contas? Estou tentando administrar um condomínio assim há 23 dias da eleição. Olha o problema. Olha, primeiro passo é solicitar as informações ao antigo síndico, que ele tiver em mãos. Extrato bancário, recibos de pagamento, para aí sim a gente começar a tentar desvendar o que estava sendo feito até a nova gestão. Não é complicado, mas também não é uma tarefa muito fácil. Vai ser necessário juntar o que tiver de documentos em mãos para tentar desenhar o que é o condomínio. Gente, ó, ainda dá tempo de convidar a gente, ainda tem um papo aqui rolando. Quem quiser, no canto inferior direito aí tem esse aviãozinho. Clica lá, chama outras pessoas. Eu queria mais participação de vocês, as perguntas estão ótimas, né? Queria dar boa noite ao pessoal que está chegando agora, que acabou de chegar na sala. Massa. Show de bola. Bom, falamos aqui de não conformidade, falamos de compliance. Certo. Você tem, puxar pela memória aí, você tem algum caso bizarro, estranho, diferente, engraçado, uma coisa que marcou assim, a sua carreira como auditor em condomínios? Tem. O que mais tem são esses casos bizarros. Houve, um pouco antes da montagem da minha empresa, foi, se não me engano, acho que final de 2019, o síndico do condomínio que eu moro, ele é bombeiro civil. Então, ele consegue ler aquelas plaquinhas de produtos químicos perigosíssimos. E o cara tinha um apartamento, mais ou menos no meio do prédio, área central. Ele recebeu, a porteira recebeu para ele, 80 litros de um produto altamente explosivo. O sujeito tinha uma empresa de limpeza de sofás e fazia do apartamento dele residencial um depósito desses produtos. Aí o síndico me chamou e falou, olha, vamos devolver o produto, não recebe. Aí pegamos as filmagens dos elevadores, levamos isso para a Assembleia. Aí o papo começa a esquentar, tivemos que chamar a polícia, registrar queixa contra o morador, chegaram a sair vias de fato nos tapas. Aí é onde que eu entrei com a auditoria. Falei, cara, vamos fazer uma investigação. Vamos pegar os últimos 30, 40 dias de movimentação dos elevadores e vamos ver o que ele estava levando para o apartamento. Porque sem as provas, sem a parte documental, fica difícil. Aí eu botei a veia investigativa. Aí a gente via os funcionários dele chegando com as bombonas de 20 litros, subindo e descendo do elevador. Aí eu falei, que outra? O que me preocupa não é nem isso estar no apartamento, mas o que ele guarda dentro do veículo. O cara estacionava 3 carros da empresa dele, abarrotado de produto químico, dentro da garagem. Isso também reflete, assim,
estacionar carros de uso comercial, abastecidos, inclusive, dentro de um condomínio residencial, já mostra uma não conformidade aí, né? Já mostra uma quebra do que deveria ser a conduta correta, né? De controles e tudo mais. Meu Deus, é cada caso, viu? Olha, a Sâmia está fazendo uma pergunta aqui que a gente já respondeu, mas eu acho interessante porque entrou muita gente depois que a gente respondeu. E a pergunta dela é a seguinte: quais são os principais pontos a serem analisados em uma auditoria? Então, vamos lá novamente. Os principais pontos que um auditor deve observar dentro de um condomínio. A convenção condominial, para ver como é que é feito o rateio das despesas ordinárias, se é por fração ideal ou não, para ver qual é a previsão do ou da alíquota do fundo de reserva. Depois, analisar o regimento interno para ver se tem alguma captação de receita. Locação de áreas comuns, como churrasqueiras e salão de festa. Muitas das vezes o condomínio tem ali da sua previsão regimental interna a cobrança de uma determinada taxa. Aí o síndico tem que se incumbir de anotar quem fez a reserva nos dias que foram feitas e repassar para a administradora. A administradora, por sua vez, tem a obrigação de lançar essa cobrança no boleto de condomínio e fazer a captação no balancete depois, discriminando tanto de receita ordinária, tanto de fundo de reserva e tanto vindo de receitas extraordinárias. O que é uma receita extraordinária? A captação de valores arrecadados pelo uso de churrasqueiras, salão de festas, juros e multas aplicadas aos condôminos. Se não tiver isso bem delineado num balancete, aí vai ser apontado uma não conformidade. Olha, cada receita dessa deveria ter um lançamento separado para fins de fiscalização ser mais fácil a identificação delas. Uma outra questão também, comparar o número de unidades privativas e vagas de garagem. Eu já peguei num balancete um relatório de inadimplência, 4 vagas de garagem que não estavam sendo cobradas. Eu falei, pô, mas se cada vaga está atrelada à unidade, vamos descobrir o que estava acontecendo. Aí, duas garagens estavam com um débito de R$4.000, ou seja, havia se arrastando por anos. Aí, comunicamos a construtora do prédio, não, eu vendi essas garagens em 2018. Aí eu falei, para que você vendeu? Aí passou o nome da pessoa, fomos no cartório de imóveis, ainda constava no nome da construtora. Aí a construtora passou a cópia do contrato. Aí nós fomos até o condômino. O condômino deu aquela desculpa deslavada. O condomínio nunca me cobrou. Eu falei, mas o senhor tinha que ter comunicado para a gente a alteração. Não tem essa obrigação. Eu falei, tem, você comprou, tem que fazer o registro no cartório de imóveis. Porque se ele tivesse feito na época tempestiva, o condomínio saberia que teria que cobrar do senhor. Aí ele quis negociar, não aceito pagar juros e multa, porque eu não fui cobrado. Eu falei, não, infelizmente você vai ter que pagar. O máximo que podemos fazer é parcelar. Mas abrir mão de juros e multa, não. Agora, como é que isso foi detectado? Através de um serviço de auditoria. Por quê? Os conselheiros, eles olham para um balancete, está lá inadimplência. Eles não se preocupam se tem uma régua de cobrança. Eles não têm a preocupação de saber, o que deu origem àquela dívida. Aí entra o auditor e aponta a não conformidade e sugere o que tem que ser feito. Olha, eu vou pegar carona no seu comentário e avisar aqui nessa live. Na semana que vem, talvez até o final dessa semana, eu lance uma aula justamente sobre como você montar uma régua de cobrança que reduz a inadimplência, ou seja, não tem nenhuma mágica, é basicamente você criar um processo muito claro, muito delineado, muito transparente e utilizar as ferramentas corretas, as notificações com os textos adequados, tudo isso eu vou fornecer nessa aula. Uma aula de mais ou menos 1 hora de duração, online, quem quiser, depois entre em contato comigo que eu vou lançar e vai aparecer lá no link da minha bio e tudo mais. Mas eu aproveito também para comentar o seguinte, uma das coisas que eu mais vejo atendendo pessoas, atendendo principalmente síndicos moradores, é um nível assustador de informalidade e desconhecimento. Isso que o Lawrence falou aí é um exemplo claro e acabado justamente disso. Aquela coisa, não, eu vendi pro cara aí, no fio do bigode, eu falei com ele, não, tá tudo certo, ele sabe. Aquelas coisas. Não, eu falei com ele, meu brother, tá tudo certo.
Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Embora a gente não possa dizer que o condomínio é uma empresa, mas ela tem aspectos de empresa, né? Principalmente os princípios da formalidade, da materialidade, uma série de coisas que precisam ser observados, gente. A coisa não pode rolar tão solta assim. Ó, eu tenho aqui uma pergunta, cadê? Sim, o Jorge Pereira está perguntando o seguinte: não conformidade, pagamento indevido em dobro. Posso acionar o síndico ou o condomínio? Vamos lá. O pagamento é da taxa condominial dele ou é pagamento a fornecedor? Então, se for pagamento da taxa condominial dele, ele pode comunicar ao síndico, preferencialmente por escrito, via e-mail ou conversa de WhatsApp, juntando os dois comprovantes, pedindo ou o estorno imediato ou a compensação no próximo boleto, só da taxa condominial, não levando em consideração o consumo de água ou o gás que venha cobrado do boleto atual. Vai ter que ser feita ali a compensação. E a devolução integral, correu dentro do próprio mês, faz o estorno e está tudo certo. Ele tem que acionar primeiro o condomínio, o síndico, que vai repassar para a administradora. O ideal é sempre que o condômino contacte o síndico para ele ficar sabendo. Porque se ele procura direto a administradora, o síndico só vai tomar ciência do problema passados alguns dias. E ele pode ser objeto de cobrança do morador. Ah, você viu lá? Eu falei, não estou sabendo. E fica numa situação chata. Por isso que o ideal é sempre comunicar conselho e síndico e depois a administradora. Eu queria aproveitar e relembrar um post que eu fiz já há algum tempo atrás, já tem alguns meses, onde eu revelava uma verdade que, assim, ela contradiz o nome da própria empresa, né? A empresa se chama administradora, só que ela não administra. Quem administra é você, síndico. Né? Qual é a pior coisa que pode acontecer se uma administradora errar, né? Nos balancetes, nos relatórios, o que for? Ela você rescindir o contrato com ela. Ela segue a vida dela. O responsável civil e criminal é você, síndico. Por isso que a gente está batendo nessa tecla de você ter um nível melhor de conhecimento, porque se você pega um balancete, e na minha aula eu mostro um exemplo que é escabroso. A gente faz uma leitura dos números, interpreta tudo, no final, esse balancete tem um negócio escrito assim, atesto que os números acima estão em perfeita ordem e aprovo sem glosas, sem restrições, sem nada. E o síndico que não está preparado, ele pega esse parecer e diz, ai, que bom que está tudo certo, assina. A responsabilidade é dele, não é da administradora. A administradora não administra, ela assessora o síndico, né, em questões financeiras, contábeis. Eu vou contar aqui uma outra verdade para você. Tá? Assim como o Papai Noel não existe, a administradora erra. E erra bastante. E erra com frequência, tá? Porque assim, e por favor, se você é de administradora, eu não estou atacando ninguém em particular, estou falando da minha experiência, estou vendo o Lawrence concordando aqui comigo. Por quê? Porque uma administradora, ela assessora vários condomínios. E muitas vezes tem times que, assim, tem uma quantidade imensa de condomínios para lidar, aquela confusão, um monte de... Se ela não tiver os processos muito azeitadinhos, vem muito erro. Se você não está preparado para avaliar aquilo, detectar, botar o dedo em cima e dizer, isso aqui está errado. Pelo menos, na pior das hipóteses, conte com um profissional, como um auditor, que possa lhe auxiliar. Né? Assim, infelizmente, eu já não vivo mais o sonho dourado assim, de ficar trocando de administradora, porque essa não está boa, vai ficar melhor. Essa não está boa, vai ficar melhor. Sempre tem alguma coisa que não vai estar perfeita. Tem uma hora que você vai ter que olhar para o espelho e dizer assim, ó, tem uma parte que me cabe como síndico, que eu preciso realmente me capacitar para ajudar também a administradora. Né? É uma parceria. Assim como o conselho ajuda o síndico também. Né? O conselho não é contra o síndico, o conselho, pelo menos em tese, não é contra o síndico. Ele está lá justamente para assessorar, para ajudar, para ter outros olhares que você, como síndico, talvez não tenha. Ó, eu tenho aqui... Ai, meu Deus. Isso aí. Ele, Gleice, por isso que o síndico tem a obrigação de olhar detalhadamente suas partes. Ele, Gleice, mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, muitas vezes ele olha, mas não entende.
não tem o preparo, não sabe interpretar aquilo. Olha aquela montanha de número, um bocado de coisa. Eu acho que tá bom aqui e tal. Essa é uma questão, né? A Sâmia dizendo aqui, Sérgio, precisas ter uma experiência com ARM Contabilidade. Ah, fazendo esse merchandising. Boa! É isso aí, muito bem. Quem é bom tem que dizer que é bom mesmo. Perfeito. Bom, galera, nós estamos começando. Eu queria que meus conselheiros ouvissem isso. Estão começando a nos aproximar aí do final da nossa live, a não ser que vocês tenham mais perguntas, queiram aí aproveitar a presença ilustre do Lawrence, né? Porque se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou pedir a ele que apresente aí as soluções que ele tem, a empresa dele, né? Que faça o comercialzinho dele, que está mais do que merecido, uma empresa séria, competente, tem um cara como esse aí à frente. Então, Lawrence, eu passo a palavra aí para você falar um pouco da sua empresa. Se as pessoas tiverem interesse em te contratar, você atende no Brasil inteiro. Fala um pouco disso aí. Então, vamos lá. A minha empresa ela foi constituída em setembro de 2020, possui CNPJ, endereço fixo. Eu atuo basicamente na região aqui do Espírito Santo, mas havendo necessidade de atender fora do meu estado, estando o balancete e as documentações em PDF, a pessoa cria uma nuvem, joga os documentos lá em cima, me dê o acesso, eu faço o trabalho. Havendo alguma dúvida pontual em algum ou alguns documentos, eu troco e-mails, até videochamadas com a parte interessada que me contratou, para a gente ir refinando e chegar a um relatório satisfatório, onde eu possa tirar todas as dúvidas. Eu deixo aqui uma dica para quem é síndico: não deixar na mão da administradora o certificado digital, aquele certificado eletrônico. Para vocês terem uma ideia, aquele certificado ali, ele é de uso pessoal intransferível. Caso aconteça um uso indevido, a responsabilidade é toda do síndico. Eu recomendo, isso já é factível, que eu já vi em vários condomínios. Todos eles, o meu certificado está com a administradora. Eu falei, não, pega o certificado de volta e passe uma procuração eletrônica para que a administradora utilize o certificado dela na transmissão e cumprimento de obrigações acessórias. Isso é um detalhe que pouquíssimos síndicos se atentam. Vou dizer, de 10 condomínios, 9 deixam tudo na mão da administradora. Inclusive, eu já vi casos de síndico deixarem cartão e senha da conta bancária do síndico, do condomínio, na mão da administradora. Aí, quando você vai ver o tamanho do estrago, aí para recuperar, meu amigo, você tem que rescindir o contrato, admitir que errou, que agiu na melhor das intenções e ser responsabilizado. Ó, nós temos uma pergunta boa aqui, ó. DJ Marcelo Rocha. Boa noite. Como os moradores podem contratar uma auditoria para ver as contas do atual síndico se o conselho está do lado dele? Existe algum dispositivo legal, tipo como quando os condôminos querem convocar uma assembleia, mas o síndico não quer, né? Aquele dispositivo de 1/4 dos condôminos podem convocar essa assembleia, mesmo a revelia do síndico. Existe algum dispositivo para contratar a auditoria à revelia do síndico? Olha, a contratação de auditoria, ela independe de autorização expressa em lei. Mas, lembrando que o Código Civil regulamenta que o síndico deve prestar contas e, havendo dúvidas, os moradores podem sim contratar, custear do próprio bolso. O relatório vai apontar se tem ou se não tem as não conformidades e o que deveria ter sido feito para evitá-las. Os condôminos podem se reunir e contratar, independentemente da vontade do síndico ou da administradora. Inclusive, é uma ferramenta de auxílio. A pessoa não tem que ter medo. Por quê? Ela faz parte do condomínio. O condomínio é dela. Ela tem uma fração ideal ali. Então, reúne um grupo de moradores. Olha, não estamos satisfeitos, vamos contratar uma auditoria independente para fazer uma análise do período da sua gestão. Isso o próprio morador pode fazer. Aí a empresa vai entrar em campo, vai emitir um ofício para o síndico e para a administradora, que ela foi contratada pelos moradores e vai ser necessário disponibilizar o documento do período
X a Y. Nós temos aqui uma pergunta da Marília, minha grande amiga Marília. Boa noite, minha querida. Os conselheiros não assinam prestações de contas aqui no meu condomínio, mas a omissão deles também não são responsáveis? Eu acho que entendi. Ela quer saber o seguinte: se eles não assinam e tem algum problema, eles também são responsáveis, visto que não assinam, o que significa que formalmente quer dizer não examinei, não olhei, não cumpri minha obrigação como conselheiro. Então, vamos lá. Aí você vai recorrer ao Código Civil e que a prestação de contas tem alguma falha. Por que tem falha? Qual o motivo dos conselheiros não assinarem? Uma vez que eles foram eleitos em ata de assembleia, devidamente registrada, e eles têm que fiscalizar as contas do condomínio e fiscalizar as ações do síndico. Ora, se eles não estão fazendo isso, eles estão incorrendo seriamente numa implicação cível por omissão. E se for constatado algum desvio, dependendo do grau, pode até ser criminal. Perfeito. Ok. Nós temos uma pergunta aqui do Rafa Mendes. Acho que é. Eu sou míope, viu, gente? Não enxergo bem, não. Essas letrinhas miúdas, estou parecendo lendo bula de remédio aqui. Pode repetir o tipo de procuração que o síndico pode dar à administradora para que ela envie as informações sem ter o certificado? Vamos lá. A certificação eletrônica, o certificado digital, ele permite que você acesse o site da Receita Federal através do ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, e ali ele passe a procuração para a administradora ou o contador da administradora quais serviços ele pode utilizar via internet junto à Receita Federal. No banco que o condomínio mantém a conta, teria que acessar a página do Home Banking e transferir algumas responsabilidades. Via de regra, o condomínio só autoriza o pagamento. Quem faz o lançamento é a administradora. E o síndico só tem o trabalho de fazer a chancela. Concordo, não concordo, concordo, não concordo, e acabou. Agora, deixar o certificado na mão da administradora, eu acho temerário. Por quê? Vamos dar uma situação hipotética. A administradora guarda esses certificados dentro da sua instalação física. Ela guarda isso num cofre. Teve um assalto, roubaram os equipamentos eletrônicos, roubaram todos os certificados. Amanhã ela vai ligar para você, tem que comprar um novo certificado. Isso é um custo para o condomínio. Mas por que eu tenho que comprar? Porque tivemos um assalto. Tem um boletim de ocorrência? Outra situação hipotética. Está na mão de um funcionário esse certificado eletrônico. O cara usa a senha indevidamente, trava o certificado eletrônico. A administradora vai ligar para o condomínio, você tem que comprar porque a senha travou. Travou por quê? Você tem o domínio dessa senha. Então gera um monte de transtorno, uma simples observância de um ato pequeno. O certificado eletrônico é do condomínio, não é da administradora. Então, em hipótese alguma, deveria ficar na mão dela. Tá ótimo. Minha gente, estamos realmente chegando no final aí. Eu quero agradecer aí chegou mais uma pergunta, a última. Vamos lá, do Marcelo Rocha. E quando o síndico indica a própria empresa, limpeza, zeladoria, etc., para fazer parte dos prestadores de serviço, faltando um mês para o fim do seu mandato? Essa é uma situação atípica de conduta do síndico. Ele não poderia fazer isso. Aí, mais uma vez, entra o papel do auditor. Faltando um mês, se ele tem uma auditoria preventiva, vem cá, por que esse fornecedor foi trocado por outro? O que levou? Qual foi o motivo? A gente começa a levantar um monte de perguntas e o síndico que tem que responder. E as respostas que o síndico der é que vai para o relatório final, o parecer final, que vai ser lido em assembleia. O síndico indicou porque ele conhece o dono da empresa. Vem cá, conhece? Isso não é legal, isso é antiético. Maravilha. Gente, se vocês pegaram só algumas poucas dicas aqui, já valeu como uma consultoria. Só a dica daí do certificado digital,
né? E algumas outras questões vocês anotaram aí, que valeu realmente demais de estar passando essa horinha aqui com a gente. Eu queria agradecer aí a todos que estão participando, pelas perguntas, pela interação, pelos coraçõezinhos. E agradecer ao Lawrence aqui pela presença dele, por compartilhar o conhecimento, a experiência toda. O perfil dele é Omni_Cálculos, não é isso? Exatamente. Exatamente. Isso. Mas tem lá no meu Fly, se vocês tiverem qualquer dúvida, você volta lá, dá uma olhada. Ele com certeza vai ter prazer em recebê-los. E eu queria deixar você, Lawrence, com suas considerações finais, suas palavras finais aí, uma mensagem que você queira passar para as pessoas, o que você quiser, fique totalmente à vontade. Então vamos lá. Primeiramente, agradecer a participação de todos aí com as suas perguntas. Espero ter respondido à altura, não ter ficado nenhuma dúvida. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Novo. Para aqueles que forem eleitos síndicos pela primeira vez, que tenham uma boa sindicatura. Para aqueles que forem reeleitos, significa que a sindicatura anterior teve êxito e agradou os condôminos. E, se possível, quando tiverem dúvidas com informações contábeis ou documentais, recorram sempre a um auditor para poder dirimir as dúvidas, porque todo mundo é passível de erro. E o nosso papel é justamente detectar esses erros e apontar as soluções. Não é jogar contra uma administração anterior, não é jogar contra uma administradora. Muito pelo contrário, é ser parceiros. Num condomínio que eu faço auditoria, a administradora me chamou para um bate-papo para tentar conhecer melhor o meu serviço. Quando eu me apresentei ao gestor da administradora, ele viu que era colega de profissão contábil. Preciso desse serviço, gostei do que vocês estão fazendo no condomínio. Falei, tá, pode me indicar. Nós temos sempre um grau de parceria e amizade. Não é jogar contra ninguém, e sim a favor de um objetivo maior, que é ter um condomínio redondinho. Para quem quiser me contratar, a página no Instagram é @omnicálculos, ou então telefone 27 98 127 3000. No meu Instagram tem lá os contatos. E eu faço publicações esporádicas de dicas de gestão de condomínio, controle de inadimplência, o fluxo de caixa, gráficos. Oriento também, dou consultoria de como fazer uma apresentação gráfica para os condôminos, que é muito melhor do que você chegar com papéis e distribuir na mão de cada um. Você faz uma apresentação gráfica, é uma apresentação dinâmica. Joga um PowerPoint ali, mostra o que foi feito, como está a situação econômica do condomínio. Bota o condômino para participar. Chame a responsabilidade dele. Ou seja, o síndico e o conselho e a administradora não fazem um condomínio, mas os anseios dos moradores. Muitas das vezes, a gente vê que só vai de um prédio de 100 apartamentos, meia dúzia de gato pingado. Aí as pessoas, foi aprovado, não estava presente. Falei, você perdeu uma grande chance. Sempre provoca a participação. Isso é exercício de cidadania e democracia. Você me lembrou um post que eu fiz algum tempo atrás. Quem me segue sabe que eu alterno conteúdos sérios com memes bem engraçados, mas que também falam de assuntos sérios. E um dos que eu fiz foi de uns gatos, de uma moça ensinando como é que o gato engole comprimidos, né? Quando ele toma remédio. Que você coloca o remédio aqui na ponta do polegar e enfia goela abaixo, assim, e aí ele engole. E o meu post era justamente sobre isso. Se você não vai na assembleia, a decisão você vai ter que engolir, que nem os gatos engolem lá. Ó. É muito engraçado. Gente, ó, bastidores aqui desses memes que eu faço. Só vai pro ar aqueles que eu morro de dar risada. Se eu chorar de rir, aí ele vai. E esse realmente eu dei muita risada. Dê uma olhada lá embaixo que vocês vão dar risada também. Uma pergunta aqui da Maria José, se vai ficar gravado? Vai. Eu sempre deixo gravado aqui, porque eu sei que tem gente que não consegue, não pode, que a hora não dá. E quando meus convidados sempre são muito tops, merecem ser eternizados aí. Eu vou colocar isso não apenas no perfil, como também lá no meu canal do YouTube. Eu sempre coloco nos dois, porque tem gente que não tem Instagram, não sei o que lá, enfim. Eles vão conseguir ter uma overdose de Lawrence Hanel, da Omnicálculos, falando aqui de auditoria. Espero que tenha ajudado a todos. Lawrence, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Foi um super prazer te receber aqui. Obrigado demais pelas suas informações. Obrigado a todos aqui que estavam com a gente até agora. E continuando nos vendo lá no perfil. Boa noite a todos.
Vou continuar seguindo por causa dos memes. É sempre bom rir. É isso aí. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.